O vídeo de hoje é meio confuso porque ele aborda dois pontos completamente diferentes. O primeiro é sobre o porquê do mangá do Super ser ruim, na minha opinião, e o segundo é quebrando um mito de que o Toyotaro é quem escreve as histórias e blá blá blá, o Akira é um gênio, o Toyotaro está acabando com a obra. Vamos lá. Antes de tudo, olha essas páginas. Que merda é essa? É tanta informação e poluição visual que eu não consigo entender porra nenhuma. Agora, olha essa página que o Toriyama desenhou. Ela é simples, ela é prática, você entende a mensagem que a página passa. O Vegeta acerta o Rikum, voa e o pega por trás. Ficou meio estranho, mas enfim. Agora, olha essa do Toyotaro. É impossível você dizer que bateu o olho nela e entendeu tudo o que está acontecendo. Porque enquanto na página do Z o fluxo de energia guia seus olhos, no Super, nada te ajuda a entender rapidamente o que está acontecendo. Isso porque tudo que o Toriyama desenha tem que ser entendível e agradável a quem lê, porque ele domina a arte em um nível absurdo. Ele usa com perfeição cada painel do mangá. Enquanto para o Toyotaro, tudo tem muita velocidade e as coisas têm que se mover muito rapidamente, e parece que a luta tem que ser na velocidade da luz, e no fim ela acaba ficando confusa e meio broxante. A impressão que eu tenho é que o Toyotaro ele desenha um anime e não um mangá, e é por isso que essa arte dele fica incompreensível. Eu li a saga do Torneio do Poder no mangá, mas eu não entendi quase nada das cenas de luta porque é muita informação sem nada para te guiar. A arte do Toriyama é plástica. As lutas, mesmo com essas escalas de poder cada vez mais absurdas, são tão práticas de se ler que se você já viu o mangá, você com certeza se lembra de no mínimo alguns painéis clássicos dele, como o Goku acertando o Piccolo, ou o Rikuma acertando o Gohan, ou o clássico Goku acertando o Rikun. Mas e no Super? Eu não lembro de nada de cabeça, porque eu nunca entendi porra nenhuma das lutas. E é óbvio que é meio bobo comparar um artista novato como o Toyotaro com um macaco velho como o Toriyama, mas você vai ser o sucessor de um dos maiores mangakas do Japão, então faça isso do jeito certo. E já que eu já reclamei da forma como ele desenha o mangá, em mais ou menos um minuto, e é por isso que eu não separei isso em dois vídeos, é espantoso o quão difundido é a ideia de que o Toyotaro ainda escreve o mangá, e isso não era verdade nem no começo e muito menos agora. Eu, inclusive, já propaguei essa ideia, mas eu vejo muita gente culpando o Toyotaro por tudo que não gosta no novo mangá. Culpam ele por dar protagonismo ao Goku, culpam ele pela saga Moro ser uma cópia da saga Cell e blá blá blá. Eu não sei se as pessoas simplesmente não sabem ou se elas simplesmente não querem tirar o Toriyama do pedestal imaginário de ser o maior escritor de todos os tempos, mas o Toyotaro não decide a história. O Toriyama quem decide. A história ela é literalmente creditada ao Toriyama a cada capítulo. Bem ali, embaixo do título do capítulo está sempre escrito História de Akira Toriyama, e não História de Akira Toriyama e Toyotaro. Talvez em alguns capítulos possa até ter Akira Toriyama e Toyotaro, mas a maioria que você vê vai estar História de Akira Toriyama, Arte de Toyotaro. A maioria das pessoas acaba não vendo isso porque muitas traduções em português simplesmente apagam esse pedaço para colocar os próprios créditos. Porém, é óbvio que o Totaro não é um Zé Ninguém na elaboração da história. Ele dá os seus palpites, ele dá suas ideias, mas não é ele quem determina absolutamente nada. Na entrevista para o volume 1 de Dragon Ball Super, o entrevistador pergunta o seguinte: por falar em mangá, gostaria de perguntar a vocês dois sobre como montaram o mangá. Ouvi dizer que Toriyama Sensei verifica os storyboards de cada capítulo. O Toriyama responde: isso mesmo. O Toyotaro responde: desde o capítulo 1, usei o enredo de Toriyama Sensei como base, mas tive permissão para expandi-lo. E Toriyama finaliza com: é melhor assim. Essa é uma entrevista de 5, quase 6 anos atrás, quando o anime e o mangá funcionavam juntos e o Toriyama tinha que editar e supervisionar ambos. Hoje em dia, ele com certeza trabalha muito mais próximo do mangá do que do anime, até porque só o mangá está em execução atualmente. Em uma entrevista bem mais recente, o editor Uchida da V-Jump fala sobre o processo das reuniões da história. O Uchida diz que elabora a história ao lado de Toriyama e Toyotaro. O Toyotaro então cria os storyboards e passa para o editor. O editor passa o storyboard para o Toriyama para mais alguma verificação. E ele ainda coloca que o equilíbrio de poder das reuniões da história são Toriyama 100 milhões, Toyotaro 10 milhões e Uchida menos 100.
Ele está obviamente sendo metafórico aqui, mas o ponto é claro: o Toriyama tem a palavra quando se trata da história. Ele tem a decisão final sobre tudo. Nada entra no mangá sem o seu selo de aprovação. E em uma entrevista ainda mais recente, o próprio Toyotaro nos diz que o Toriyama até escreve um rascunho inteiro para a história do Granola. A pergunta é: o que podemos esperar com o arco Granola? E o Toyotaro responde: dessa vez, o planejamento demorou ainda mais do que no último arco, mas valeu a pena porque Toriyama Sensei escreveu um ótimo rascunho original. Não posso dizer sobre o que é a história ainda, mas haverá muitas reviravoltas e novas revelações para deixar todos animados. As coisas vão esquentar mais do que nunca, então certifique-se de dar uma olhada. Toyotaro é o cara da arte, que está acreditado em todos os capítulos. A maior parte da sua contribuição criativa reside nos desenhos. Mesmo assim, o Toriyama ainda tem uma grande contribuição na criação de designs e lutas. Se você é como eu e odeia como o Toyotaro polui as páginas do mangá, onde ele praticamente não dá tempo do leitor respirar enquanto lê, e como ele enche seus capítulos com painéis de reação no Torneio do Poder o tempo inteiro, você pode criticar ele por isso. Afinal, essa é a área dele. Agora, se você odeia o fato de Dragon Ball ter virado uma história sobre Goku e Vegeta, odeia o fato dos Super Saiyajin 1 e 2 terem se tornado uma transformação obsoleta, odeia o fato dos personagens fora Goku e Vegeta só servirem para apanhar, odiar o fato do escalamento de poder não fazer sentido nenhum, ou sobre como você acha que o arco do Moro é uma cópia do arco do céu, reclame com Toriyama e pare de encher o saco do homem que desenha. Toyotaro não tem a palavra final. Se a história é uma merda, a culpa tem nome: Akira Toriyama. É isso. Tchau.